Boa noite a todos e todas. Começando nesse domingo, não é um resumo com o Bernardo, porque não é nada que aconteceu hoje. Então, talvez perspectivas com o Bernardo. O que pode acontecer nessa semana que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos? Bom, vocês pediram, então eu tô aqui no domingo falando um pouquinho sobre o que vai chamar a atenção dos mercados nessa nova semana. Lembrando que agora são exatamente 8 horas e 11 minutos. Os futuros dos Estados Unidos já abriram, porque eles abrem às 7 da noite, horário de Brasília. Já começaram a negociar com relação aos futuros dos Estados Unidos e também a cotação do petróleo. E as bolsas da Ásia daqui a pouco começam a abrir. Os futuros americanos, neste exato momento, abriram em queda. Então, abriram caindo 1%, cerca de 1% nos Estados Unidos, tanto Nasdaq, Dow Jones e o S&P. O petróleo, o WTI, que é o petróleo americano, estava caindo 2% e o petróleo Brent europeu caindo 1%. Futuro da Alemanha caindo agora cerca de 0,88%, caindo 0,88%. É importante dizer que quando os futuros abrem negativos, pode de alguma forma indicar o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, se os futuros abrindo negativos, por algum motivo, os investidores voltam do final de semana mais pessimistas e preocupados com a economia, com os mercados e com os investimentos. É muito comum à noite, tá, de alguma forma, e aí durante a madrugada, enfim, a Ásia começa a abrir, declara a Europa abre, etc. E aí os futuros americanos, eles invertem. Então vocês estavam subindo, eles caem, vocês estavam caindo, eles sobem. Ainda está muito cedo, mas de alguma forma é importante, é emblemático saber que nessa volta do final de semana, os futuros americanos já abriram em queda. O que tem nessa semana de muito importante que vale a pena você acompanhar? E aí que sim, que vai afetar os nossos investimentos e vai afetar o ritmo da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Em primeiro lugar, na terça-feira, o Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, do Banco Central Americano, vai fazer discursos no Congresso americano. A princípio, nada muito diferente do que ele já disse na semana passada, depois da reunião do Fed. Aqueles 5 pontos que eu passei para você, que eram preocupação com uma segunda onda de contaminação do coronavírus, preocupação com uma retomada da economia mais lenta, aumento de desemprego, risco de deflação, de inflação negativa e necessidade de mais um pacote de ajuda econômica e financeira aos Estados Unidos e à população de forma geral. Na quinta-feira, ainda na terça-feira vão ser divulgados os dados do varejo dos Estados Unidos de maio. A expectativa é que tenha um crescimento de 8% com relação em abril. Em abril caiu, acho que mais de 25%, 26%. Então tem uma perspectiva de talvez alguma recuperação com relação ao mês anterior, mas ainda muito abaixo do que era no ano passado. Na quinta-feira sai, como toda semana, os dados dos pedidos de seguro-desemprego dos Estados Unidos. Isso é um termômetro importante da recuperação do mercado de trabalho na maior economia do mundo. Nessa semana também o Banco da Inglaterra deve divulgar um pacote financeiro de 150 bilhões de libras esterlinas, libras inglesas. Um pacote muito forte, embora menor do que o pacote americano, né? Mas a libra é mais valorizada do que o dólar, então é um pacote forte de ajuda para a economia inglesa. E também nessa semana tem conversas importantes da União Europeia. Primeiro, para decidir ou para renegociar uma data de saída do Reino Unido, do bloco da União Europeia, o Brexit, que a gente fala. E também discussões dentro da União Europeia sobre a criação do Fundo de Recuperação Econômica, de ajuda à recuperação econômica da União Europeia. Os países não estão concordando muito. Tem país que acha que a Alemanha, que é a maior economia europeia, deveria ajudar mais. Outros países que queriam ficar de fora nesse momento de colocar dinheiro, mas querem receber ajuda. Então está tendo um certo debate lá, ninguém sabe ainda o que pode acontecer. China vai divulgar dados do varejo e eu diria que talvez um dos principais assuntos internacionais nessa semana será uma segunda onda possível, talvez, de contaminação do coronavírus que está acontecendo. Vamos lá, olha só, já falei para vocês na semana passada que alguns estados dos Estados Unidos, principalmente Califórnia, Texas e Flórida, reportaram recordes de casos de coronavírus e de hospitalizações. Então, tem uma preocupação nos Estados Unidos com relação a isso. Além disso, China reportou pela primeira vez desde abril novos casos de coronavírus. Em Pequim, na capital do país, voltou a ter lockdown, voltou a ter quarentena e fechamento, restrição, porque está tendo um aumento de caso de coronavírus na China. No Irã,
o Irã está tendo um aumento muito grande. O Irã já foi um dos países mais afetados pelo coronavírus no mundo e, de acordo com alguns especialistas, o Irã está caminhando para ser o principal país do mundo afetado por uma segunda onda do coronavírus. Então, esse aumento de casos de coronavírus no mundo vai pautar bastante o humor dos investidores nessa semana e o que pode acontecer nos mercados nacionais e internacionais. Eu penso o seguinte: quando a gente teve a primeira onda de coronavírus, lá em fevereiro, março, ninguém estava contaminado ainda, assim. É claro que as pessoas foram se contaminando aos poucos e isso foi crescendo. Essa segunda onda, se for por conta do relaxamento das quarentenas, o que acontece? Você tem muitas pessoas contaminadas e essas pessoas contaminadas, sejam sintomáticas ou assintomáticas, passam a contaminar pessoas que não estavam com vírus ou não tinham tido contato com vírus. Ou seja, essa segunda onda do coronavírus tem um potencial de ser maior talvez do que a primeira. Eu li isso em algumas publicações médicas. Então é um ponto de atenção. Ninguém sabe ainda se vai ser uma marolinha, uma onda ou um tsunami. Mas é importante analisar isso. Essa é uma frase minha, tá? Se você vir em algum lugar falando marolinha, onda ou tsunami de coronavírus do segundo contágio, é uma invenção minha. Hoje, na verdade, eu escrevi isso. No Brasil, o que tem de importante? Copom. Copom é o principal assunto da semana aqui no Brasil. Reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai definir a nova taxa Selic. Ele começa a se reunir na terça-feira e a decisão sai na quarta-feira. A gente faz aqui no IAB sempre live na quarta-feira, repercutindo a decisão do Copom. O mercado inteiro praticamente acredita que o Copom vai reduzir a taxa Selic em 0,75%. O próprio Copom, na última reunião, disse que poderia fazer uma redução adicional de 0,75%, e como a gente teve deflação divulgada na semana passada com referência a maio, ou seja, a inflação está negativa tanto em 2020 quanto em maio, e em 12 meses está abaixo da meta do governo, o Banco Central precisa, de certa forma, reduzir os juros para incentivar o consumo e para incentivar a retomada da economia. Então todo mundo está apostando aí numa redução de 0,75%. O Banco Central pode até surpreender. Na última reunião, o mercado achava que a queda ia ser de 0,25 ou 0,5, e a queda foi de 0,75. Então o mercado pode se surpreender, vai que o Copom corta em 1%, seria bem mais agressivo, mas vamos ver o que vai vir. Mas devemos sim ter uma queda da taxa Selic. Taxa Selic caindo, renda fixa também cai bastante, a sua atratividade, a sua rentabilidade. Isso pode fazer uma certa retirada de recursos do Brasil por parte de estrangeiros, porque quando a taxa de juros do Brasil cai, a rentabilidade dos títulos públicos também cai, e para os investidores estrangeiros o Brasil perde atratividade. Por quê? Porque os estrangeiros vão ter uma rentabilidade menor no seu dinheiro, eles preferem colocar o seu dinheiro em outro país que tenha mais retorno com o mesmo risco equiparado ao Brasil. Então esse é um ponto importante. E também com esse movimento, a taxa Selic interfere no câmbio, porque se tiver muita retirada de capital do Brasil, o câmbio, os investidores vendem real, compram dólar, taxa do dólar aumenta. Lembrando que na semana passada o dólar teve uma alta, fechou acima de R$5. E também tem na quinta-feira divulgação do IBCBR, que é de certa forma considerado uma prévia do PIB brasileiro. Então é bem importante a gente acompanhar e ver o tamanho do estrago que vai vir eventualmente na divulgação do próximo PIB por meio do IBCBR, que vem na quinta-feira. Então, muitos pontos importantes, muita coisa importante nessa semana no Brasil e no mundo, que pode sim afetar os mercados. Vamos ver como que tudo vai acontecer, vamos ver quais vão ser as notícias. Lembrando que todo dia tem aqui no final do dia resumo com o Bernardo para eu te contar tudo o que aconteceu que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Agora manda esse vídeo para pelo menos 3 pessoas diferentes. Pode compartilhar, pode comentar aqui embaixo 3 pessoas para elas virem e para elas assistirem também. E para você me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam cuidar melhor do seu dinheiro. Obrigado, um abraço, bom final de domingo, espero que você tenha tido um ótimo final de semana e a gente se vê amanhã. Valeu, tchau!